Hoje a aula, como eu falei, tema sistema esquelético, aula 2, esqueleto axial. E agora eu vou começar a projetar os slides por vocês. Sejam bem-vindos! Eu espero que ao final dessa aula vocês sejam capazes de citar as funções do sistema esquelético. Nós vamos, na verdade, revisar essas funções, descrever a divisão do esqueleto em axial e apendicular, analisar os tipos de ossos, compreender a constituição do esqueleto axial e conhecer algumas patologias associadas a esse tipo de esqueleto. Qual é a divisão do esqueleto quando a gente fala de divisão funcional? O esqueleto, ele é dividido em axial e apendicular. Mas antes da gente falar um pouco dessa divisão, vamos fazer uma revisão da aula passada, que foi uma aula gravada pelo YouTube, né? Para que serve esse esqueleto do nosso corpo? Ele é um tecido do tipo conjuntivo, altamente especializado, formado por ossos, ligamentos, cartilagens e tendões. Esse sistema esquelético, ele tem a primeira função de formar o arcabouço do corpo humano. O que significa isso? Significa dar forma, garantir que a gente se sente, levante, ande. Então ele mantém toda a forma do nosso corpo, ele mantém o nosso corpo em posição. Segunda forma desse sistema esquelético, segunda função desse sistema esquelético, qual seria a segunda função? A segunda função seria permitir o movimento. Graças à presença de ossos, ligamentos e tendões, o que acontece com esse conjunto? Ele é capaz de promover a inserção dos músculos, ou seja, os músculos são grudados nesse conjunto e os músculos conseguem se contrair e distender. E através disso nós conseguimos nos movimentar, nós conseguimos correr, andar, sentar e por aí vai. Terceira função desse sistema esquelético, homeostasia mineral. O que significa isso? Cerca de 90 a 99% do cálcio do nosso corpo está armazenado no sistema esquelético. Isso significa dizer que ele está estocado até a morte? Não. Significa dizer que ele está num constante processo de trânsito pelo nosso corpo. Significa dizer que, se em alguma região do nosso corpo está precisando de cálcio, esse cálcio sai do osso, cai na corrente sanguínea e vai para a área de interesse. Então, esse cálcio ele não é estocado até a morte. Ele está em homeostasia, em trânsito constante. Quarta função do sistema esquelético. Esse sistema esquelético ele é capaz de formar a medula óssea vermelha. O que é a medula óssea vermelha? Produz todas as células do sangue, através de uma célula chamada célula tronco hematopoética pluripotencial. O que significa dizer isso? Que dentro, principalmente dos ossos longos, eu tenho produção de medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha contém uma célula tronco indiferenciada que gera todas as outras células do sangue. Quarta função, reserva de triglicerídeos, é o que a gente chama de medula amarela. O que seria essa medula amarela? Produção, armazenamento de gordura. Essa gordura ela é capaz de... Essa gordura... Oh, desculpa, Elaine, vou falar mais devagar. Vou respirar. É porque como a professora falou, ela não é muito blogueiragem, o negócio tá meio... Vocês vão falando aí que eu vou tentando. Desculpa, a professora tá correndo. Então, bora lá. A função que eu estava falando sobre a medula óssea amarela. Ela é uma medula que serve para armazenar os triglicerídeos, que é um tipo de gordura que serve para lubrificar esse sistema, serve para amortecer o impacto, serve para diminuir o atrito. Dessa forma, garante resistência e mantém o sistema esquelético por mais tempo em uso. Então, além disso, a função que eu esqueci de falar, extremamente importante, é proteção do sistema esquelético aos órgãos internos. 3 exemplos clássicos de proteção. A calota craniana, que fica na cabeça. A calota craniana ela é responsável por proteger as estruturas principais do sistema nervoso central, cérebro, mesencéfalo, diencéfalo, que fica na região de cabeça. Nós temos a caixa torácica, que fica na região de tórax, que serve para proteger órgãos vitais, como pulmão, como coração e como as partes mais altas do sistema urinário. E nós temos ainda também a caixa ou bacia, a região de pelve, que tem a função de, no aparelho reprodutor feminino, proteger o útero, trompas e, além disso, de proteger também órgãos do sistema urinário. Então, para tudo isso que eu já falei, serve o sistema esquelético. Revisão da aula passada. Mais uma vez,
proteção dos órgãos internos, arcabouço do corpo, homeostasia mineral, produção de células sanguíneas através da medula óssea, produção e armazenamento de gordura, triglicerídeos. E, além disso, assistência ao movimento. Agora, voltando um pouco para a aula de hoje. Dúvidas, galera? Tudo bem? Questão das funções. Fiz uma breve revisão, que foi o que eu tinha postado no YouTube. Vamos voltar de novo à revisão antes de iniciar. Nós temos também 4 tipos de células no tecido ósseo: os osteoblastos, os osteoclastos, os osteócitos e as células osteogênicas ou osteoprogenitoras. As células osteogênicas ou osteoprogenitoras são as células tronco do tecido ósseo. Significa dizer o quê? Que elas são células imaturas, são células que estão em constante divisão e são células que geram todas as outras células. O segundo tipo de célula do tecido ósseo são os osteoblastos. O que os osteoblastos são? São as células responsáveis por fazer nada mais do que construir o osso. Lembra que o osso tem 2 partes, uma parte dura, sólida, formada pelos sais, e uma parte mole, flexível, formada pelas fibras. Então o osso ele tem essas 2 partes. Então os osteoblastos, eles formam tanto a parte sólida quanto a parte flexível. Por último, nós temos, por terceiro, na verdade, nós temos as células osteoclastos. São as células relacionadas ao reparo, a reabsorção do osso que vai envelhecendo, que vai fraturando, para que nasça um osso novo. Então, os osteoclastos são as células de digestão, as células do reparo. E por último, nós temos os osteócitos, que são as células maduras, são células responsáveis pelo metabolismo celular, são células que trazem nutrição, são células que trazem energia para esse sistema, tá? Então, como eu falei na aula gravada, sim, esses slides eles foram postados, tá? Isso aqui é só uma revisão da aula 1 de esqueleto que eu tô fazendo antes da gente começar, pra gente situar, e eles estão gravados em forma de vídeo e foram colocados, disponibilizado o link no YouTube, tá bom? Para vocês poderem estudar depois. Mas voltando, e eu tenho tudo tranquilo, todo mundo pegando, o áudio tá bom, a professora tá falando devagar. Tenham paciência com a professora, que ela não é blogueira, tá? Então já falamos das funções do sistema esquelético, dos 4 tipos de célula, e agora para finalizar eu vou falar dos 2 tipos de ossos. Nós temos os ossos compactos e os ossos esponjosos. Os ossos compactos são os ossos que ficam do lado de fora, são os ossos mais duros, são os ossos mais resistentes, são os ossos que protegem o tecido osso esponjoso, são os ossos que estão com a unidade funcional, os osteons ou sistemas de Harvey, tá? Já o tecido ósseo esponjoso é o tecido ósseo esponjoso que fica localizado do lado de dentro do osso, ele tem maior espaço entre ele, é por isso que entre ele passa a medula óssea vermelha, a medula óssea amarela, tá? Esse tecido, a unidade funcional dele são as trabéculas. Ele é um tecido mais leve e ele é um tecido que está localizado em área de atrito. Mas como assim, professora? Se é o tecido ósseo compacto que é resistente, como é? Se é o tecido ósseo compacto que é... Oi, gente, estão escutando? Estão dizendo que está sem áudio. Testando. Tudo bem? Vou já falar, Mi, tua dúvida do calo fibrocartilaginoso, tá bom? O áudio está funcionando, só pra gente voltar. Tudo bem? Me dê um ok. Pra mim não falar de graça. Ah, muito obrigada, Paty. Então, bora lá. Sim. E por último, a gente falou aqui do tecido, dos 2 tecidos. Mas a dúvida que mais fica para os alunos. Professora, se a senhora está dizendo que o tecido ósseo compacto garante resistência, por que é o tecido esponjoso que está na área de atrito? A resposta é simples. Se o tecido compacto pegar um atrito muito forte, ele não vai conseguir dissipar e ele vai fraturar. Já o tecido ósseo esponjoso, devido às suas unidades serem trabéculas, ele ser mais leve, ele consegue dissipar melhor esse atrito, ele consegue se remodelar. Isso é pegadinha de prova, viu? Não esqueçam. Porque que ele fica em área de atrito. A Mi perguntou aqui, só responder essa última questão em relação ao calo fibrocartilaginoso.
E aí eu já passo para a aula de hoje, né? Olha, Péricles lembrou da aula, orgulho da professora, porque ele vai quebrar mesmo. Então deixa eu dizer para vocês, quando a gente tem uma fratura, o que é a fratura? A ruptura de continuidade de um osso, nós temos 4 fases para que o osso se remodele. A primeira fase que a gente chama é a fase remodelativa. Nessa fase remodelativa, rompeu o osso, rompeu os vasos sanguíneos, vaza sangue, vaza células, e o que acontece? Gera um processo de dor, um processo de inflamação. Só que o corpo daqui a pouco reconhece aquela inflamação, manda as células de defesa, e as células de defesa começam a chegar e limpar a bagunça. E aí, limpando a bagunça, começa a proliferação de fibras por meio de osteoclastos. Então, na fratura, quem primeiro age? Osteoclasto, para reparar o dano. Reparou o dano, chega quem? Osteoblasto, para começar a formar tecido ósseo. E aí, a primeira coisa que forma é fibra. É muito mais fácil formar fibra do que formar o tecido sólido do osso. E aí se inicia a fase de calo fibrocartilaginoso. Uma vez que esse calo fibrocartilaginoso pegou e juntou as partes quebradas, o que acontece? Se forma a proliferação da parte sólida do osso, ou seja, o sais, a parte calcificada. E aí vem a terceira fase, a proliferação do calo ósseo. E a quarta fase da fratura seria o quê? Seria quando a gente fala a fase reabsortiva ou reparativa. Começa a aparecer, a digerir tudo aquilo que está em excesso e promove a união definitiva entre as partes do osso lesionado. Tudo bem? Me respondi tua dúvida? Então esse aqui foi um apanhado geral da aula passada. Mas vamos para a aula de hoje. Tudo bem? Conseguiram pegar? Tiraram as dúvidas? Mais alguma dúvida da aula passada para a gente poder responder e poder prosseguir para a aula de hoje? Ainda tem muita coisa. Vocês vão ter que me aturar bastante. Ah, Vitória, beleza. Então acho que eu respondi. Se eu não tiver respondido, a professora depois repete de novo, tá? Tudo bem com o áudio? Tudo bem com a velocidade? A professora está tentando ser blogueira por vocês. Eu também, eu tô morrendo de vontade de voltar, mas é por bem de saúde pública que a gente está em casa, tá? A gente não tem hospitais para todo mundo, por mais que você tenha condição, a gente não tem hospital suficiente para todo mundo. Então fique em casa, tá? É um momento de isolamento, é por mim, é por você, é por todos nós. Então a gente precisa ficar em casa, tá? Mas em breve a gente vai retomar nossas aulas com bandicão, bandidjeiso, presta atenção, tá? Então lá, vamos começando, vamos voltando. Sim, como eu falei para vocês, já revisamos as funções, os tipos de célula. O esqueleto ele é dividido em 2 partes, segundo a parte axial e a parte apendicular. Existem outras divisões do esqueleto que vocês vão ver na internet, tá bom? Só que a gente se focou nessa, que é a divisão mais utilizada, tá? Dentro da fisiologia e da anatomia. O esqueleto axial é essa figura que está bem do lado direito dos diz aqui um esqueleto completo, em que a parte vermelha seria o esqueleto axial e a parte em azul o esqueleto apendicular, tá? Aqui representando o esqueleto axial. O que é o esqueleto? São todos os ossos que ficam localizados no eixo médio do nosso corpo. São os ossos que ficam, quando a gente traça uma linha da cabeça aos pés, ficam nessa linha sagital, nessa linha mediana. Então, quem são os ossos do esqueleto axial por essa definição? São todos os ossos do crânio, é o osso hioide, que é um osso que fica aqui adiante, nós vamos falar sobre ele. São todas as vértebras que ficam na região medial, toda a região de tronco, tá? Tudo isso forma o que a gente chama de esqueleto axial. Linha média do corpo, crânio, vértebras e hioide. Isso forma o esqueleto axial. Já o esqueleto apendicular, ele é o esqueleto dos membros. Ele compreende tanto os ossos dos membros superiores, rádio, una, húmero, quanto dos membros inferiores, fêmur, tíbia, tíbula. Há uma controvérsia na literatura se a região de cíngulo estaria inserida no axial ou no apendicular. Vocês vão ver que em alguns livros ele está inserido em axial e outros em apendicular. Nós vamos considerar que ele está inserido no esqueleto apendicular, o que são símbolos. É a mesma coisa que cintura. São os pontos de união entre o esqueleto axial com o esqueleto apendicular. Então, o símbolo do membro superior são esses ossos. Escápula, clavícula
E aqui o símbolo do membro inferior, que são os ossos da bacia, íleo, isquio e pubis. Isso é assunto da outra aula, não precisa se preocupar aqui. O foco hoje é esqueleto axial e apendicular. Tudo bem? Entenderam a divisão? Posso prosseguir? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que existe uma exceção a essa divisão. Os ossículos da audição, que são os ossículos do ouvido, não fazem parte, por essa divisão, eles não fariam parte nem do esqueleto axial, porque não estão na linha média do corpo, nem do esqueleto apendicular, porque não fazem parte de membros e símbolos. Mas, por conveniência, eles foram agrupados no esqueleto axial. Ou seja, eles estão agrupados no eixo de linha média do nosso corpo. Quem são esses ossículos da adição? Materno, bigorna e por aí vai. Todos esses pequenos ossos que vocês já devem ter ouvido falar com o professor Ciro na disciplina de cabeça e pescoço. Pois vamos prosseguir, meus amores. Oi, amiga, seja bem-vinda, me ajuda aí. Se eu falar alguma besteira, tô falando rápido demais? Te amo, Lu! Bom, quais os tipos de ossos que nós temos? Nós temos vários tipos de ossos e essa classificação aqui que eu vou dar para vocês é uma classificação baseada no formato. O primeiro tipo de osso que nós temos é o que a gente chama de ossos longos. O que são os ossos longos? Os ossos longos são ossos em que o comprimento é maior do que a largura. Lembram da aula passada da divisão dos ossos, que eu falei dos ossos longos? Diáfise, o meio do osso, epífise, as extremidades, medula, periósteo, endósteo. Ossos longos são aqueles em que eu tenho o meio e as duas extremidades. Ele é um osso que é pouco curvado e ele é um osso que tem grande resistência. E ele é um osso formado, na maior parte, por tecido ósseo do tipo compacto. Então, toda vez que vocês escutarem que um osso é longo, significa dizer que ele é um osso de alto poder de resistência. Exemplo de ossos longos, o osso clássico, o fêmur, tá? Outro exemplo de osso longo, húmero, rádio, tíbia, fíbula e por aí vai. Não é o objetivo agora reconhecimento dos ossos. A gente vai ter uma aula só sobre isso, são os exemplos que eu estou dando para vocês. Vamos continuar. Ossos curtos. Os ossos curtos são aqueles em que o comprimento e a largura, eles são praticamente iguais. Que ossos são esses? Eles são ossos que parecem um cubo. Eles são ossos que têm mais osso esponjoso. São os ossos pequenos da mão, da região do carpo. São esses ossos que nos permitem fazer esse movimento. E são os ossos também do tornozelo, os ossos do tarso, que nos permitem fazer esse movimento. Então, os ossos do carpo e do tarso são exemplos de ossos curtos. Terceira classificação, ossos planos. Os ossos planos. O que são os ossos planos? Os ossos planos são os ossos também chamados de laminares. São os ossos que são finos e que eles têm duas lâminas de tecido compacto e uma lâmina de esponjoso por dentro. Eles têm o objetivo de promover proteção e fixação. Eles são ossos que favorecem a inserção, a fixação de grupos musculares. Eles estão localizados principalmente na região do crânio. São os ossos que o tio Ciro já falou para vocês. Frontal, parietal, occipital e por aí vai. Ossos irregulares. São ossos de formatos complexos. São ossos que não se adequam a nenhuma das classificações já faladas até o momento. São ossos que têm vários tipos de tecido, tanto compacto quanto esponjoso. São os principais ossos irregulares, são as vértebras. E aí eu tenho ainda os ossos sesamoides, que são ossos que estão localizados em áreas de tendões, em áreas de estresse, são em áreas de atrito, são ossos altamente distribuidor de impactos. Um exemplo clássico de osso sesamoide é a patela, são os ossos do dorso do pé. Nós temos ainda os ossos suturais, que são os ossos que estão dentro das articulações do crânio, são ossos exclusivos do crânio, tá? Quem são? Sutura sagital, sutura occipital, sutura lambigoide e por aí vai, tá? Além desses que não estão escritos aqui, nós temos os ossos alongados e os ossos pneumáticos.
Aqui a foto exemplificando para vocês o que eu falei. Ossos longos são aquele que o comprimento é maior do que a largura, ele tem as extremidades, as epífises, e ele tem as diáfises. Os ossos curtos são os ossos que os comprimentos, largura e altura são praticamente iguais, eles parecem um cubo. São os ossículos da mão, ossos do tarso, do metador e do carpo, tá? Os ossos laminares são os ossos planos, frontal, parietal, occipital. Ossos irregulares, aqui nós temos um exemplo de uma vértebra. Ossos pneumáticos, que eu não falei lá no conceito, mas já vou dizer para vocês, são ossos que armazenam ar. Exemplo de osso clássico, esse que os alunos dizem que parece um morcego, que vocês vão desenhar no tio Ciro, que é o esfenoide, tá? Que ele encerra toda a base do crânio. Aí eu tenho os ossos suturais, sutura sagital, sutura lamigoide, osso sesamoide, um exemplo é a patela, que fica no joelho, tá? Ossos alongados, que também a gente não falou o conceito, são ossos longos e achatados, que são exemplos as costelas. Tudo tranquilo, gente? O áudio tá ok? Tô vendo gente dizendo que tá travando, né? Eu acho que é porque tá chovendo, pelo menos aqui na minha cidade tá chovendo, tá? E às vezes a internet fica um pouco ruim, mas tá funcionando? Tô gravando, como eu falei pra vocês, via PowerPoint, e depois eu vou disponibilizar o link pelo YouTube, tá bom? Posso continuar? Não preciso. Oi, filho, seja bem-vindo, você pode me ajudar com a aula, tá? Mamãe sabe que você aprendeu o conteúdo. Viu, Atos? Então vamos lá. O crânio, vamos começar a falar do crânio. Na verdade, eu vou só dar uma pincelada, porque eu sei que vocês estão vendo a disciplina de cabeça e pescoço, tá? O crânio, ele é o arcabouço ósseo da cabeça. Ele contém 22 ossos ao total, tá? E ele é dividido em duas partes. Os ossos do crânio, ou os ossos do neurocrânio, e os ossos da face. Os ossos do crânio, eles encerram a cavidade craniana, eles protegem encéfalo, mesencéfalo, tá? E ele é composto de 8 ossos. Já os ossos da face, ou os ossos do viscerocrânio, eles são formados por 14 ossos, tá? Exemplos de ossos do crânio: parietal, occipital. Ossos da face: nasal, etimoide, vômer e por aí vai. Gente, alguém perguntou aqui, eu não consigo acompanhar. Vão botando aí as dúvidas, no final a gente vai esclarecendo, tá bom? O crânio, o neurocrânio, na verdade, tem que ficar claro para vocês, ele é composto por 8 ossos. Toda vez que vocês escutarem ossos ímpares, significa dizer que eles são em número único. Toda vez que vocês escutarem ossos pares, significa dizer que eles são em número de 2, tá? O osso frontal é esse em azul. O osso occipital é esse em roxo. O esfenoide é esse amarelo. E o etimoide, ele é esse que fica aqui por dentro, tá? E os ossos pares, nós temos os parietais, em verde, e os temporais, em cor de rosa. Só revisando o conteúdo do tio Ciro. Os ossos da face, ou do viscerocrânio. Eles são 14, nós temos ossos pares, que são ossos que têm 2 iguais, e nós temos ossos ímpares, que têm um único osso. Nós temos como ossos pares as maxilas, só revisando o assunto do tio Ciro, o zigomático, nós temos os ossos lacrimais, os nasais, conchas nasais inferiores, o palatino, que fica por aqui, o vômer, que fica aqui na região de dentro, e a região da mandíbula. Então, o crânio, ele tem 2 partes: neurocrânio, formado por 8 ossos, e viscerocrânio, o osso da face, formado por 14. Mais uma vez, para ficar na cabeça de vocês, os ossos da face, tá? Mas agora isso aqui era só uma revisão, porque isso aqui é foco da disciplina do professor Ciro. Vamos falar de características que são exclusivas do crânio. A primeira característica exclusiva do crânio, que só tem nele, que a gente não vai ver em outra região.
A presença de suturas. O que são as suturas? As suturas são articulações do tipo imóvel que mantêm a união entre dois ossos. As suturas, elas são um tipo de articulação fibrosa. Elas existem para quê, Alana? Para permitir o crescimento da calota craniana, para diminuir a pressão entre essa calota. E ela vai se ossificando com o tempo. Isso é a sutura. Sutura sagital, sutura lambigoide, tá? E por aí vai. Tá, tô falando aqui do mapa. Quando eu encerrar a aula, eu faço uma live só para dizer para vocês de quem eu já recebi. Tudo certo? Tá tranquilo? Sim, Giovana, essa aula já tá postada no AVA. Vai ser postada, tá postada em forma de Word e vai ser postada depois na forma de PowerPoint. Então vamos lá, continuando. A segunda característica que só tem no crânio, os seios paranasais. Os seios paranasais, elas são cavidades encontradas dentro do osso. Essa eu vou voltar para a gente falar um pouquinho. O que são os seios paranasais? Quando a gente está gripado, o que acontece com a gente? Primeira coisa que acontece, a gente fica cheio de catarro. Nossa voz fica nasalada, a gente fica rouca, tá? Eu já sou rouca de nascença, eu não estou gripada, não estou nasalada, tá? É feio assim mesmo. Então, o que são os seios? Eles são cavidades encontradas dentro dos nossos ossos que permitem a primeira coisa. Eles permitem crescimento da face. Eles garantem proteção dos nossos ossos, porque eles são capazes de diminuir a pressão dentro do crânio. Eles armazenam ar. Eles protegem através da secreção de muco, tá? Eles ajudam a filtrar o ar. E além disso, eles fazem fonação. Ou seja, a gente consegue falar, emitir fonemas graças à presença desses seios. Seio frontal, seio maxilar, seio natimoidal lá por dentro, tá? Então os seios, eles só existem na região de crânio, eles servem para os nossos ossos crescerem, diminuir a pressão, tá? Promovem filtração do ar, secretam muco, nos permitem falar. E aí vocês lembram, é por isso que quando estamos gripados, o que acontece? A gente fica com a voz rouca, nasalada, porque os seios produziram mais catarro para poder tentar se defender. E aí a nossa voz sai fânia. Tudo certo? E aí nós temos também os fontículos, que são outras características, terceira característica do crânio. O que são os fontículos? Os fontículos, eles são áreas de mesênquima não ossificado. Eles também são chamados de fontanelas. Eles são áreas de ossificação incompleta. Esses fontículos é o que a gente conhece como moleira. Não tem quando a criança nasce, quem teve recém-nascido ou se for ter oportunidade, eles têm aqui, ó, aqui não é ossificado, na região posterior e aqui nessas regiões aqui. O que é a moleira? Nada mais é do que esses fontículos, essas fontanelas. São áreas em que ainda o osso não se fusionou, e aí são áreas para permitir o crescimento, para diminuir a pressão também e para garantir a defesa. Por exemplo, se tiver qualquer problema que o tecido, que o cérebro precisa inflamar ou liberar alguma substância, essas fontanelas conseguem dissipar melhor essa inflamação. Então é para isso que serve a moleira. Mas a moleira também é área bem crítica. É por isso que a gente tem que ter cuidado quando a criança cai, porque pode o quê? Como não está ossificado, o sistema nervoso central está exposto e uma queda, uma compressão pode romper ou danificar definitivamente esse sistema nervoso central. Tudo certo? Características do crânio: sutura, seios, fontículos. Aqui são as principais suturas do crânio: sutura sagital, sutura coronal, sutura lambidoide, tá? E nós temos as outras suturas, tá? Aqui mostrando para vocês a localização dos seios frontais, seios etimoidais e seios maxilares. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês sobre os seios maxilares é que quando a gente está com sinusite, às vezes você pode estar com um processo inflamatório e relatar que está com dor de dente. Já sabiam disso? Então, um paciente pode chegar no consultório dizendo que isso está sensível aos dentes superiores dele, que ele não sabe, está com uma sensibilidade inexplicável. E aí você faz, às vezes, uma simples panorâmica, você percebe que os seios estão cheios de muco,
tá? Dá pra gente saber isso. E aí o paciente está com dente sensível porque ele está com uma sinusite não tratada. Uma outra coisa que é legal vocês saberem sobre os seios maxilares é que em cirurgias, principalmente de molares superiores, nós temos uma proximidade muito próxima desses dentes com esses seios. O que pode acontecer, então? Em uma cirurgia mal conduzida, quando a gente coloca força demais, pode acontecer que, sem querer, você joga uma raiz para dentro do seio, joga o dente todo para dentro do seio, você vai gerar uma comunicação bucosinusal. Então, aquele seio se rompe e a cavidade do seio fica exposta à cavidade bucal. Isso gera também uma sinusite infecciosa no paciente, tá? Professora, tô suspeitando que meu paciente, eu fiz uma comunicação. O que eu posso fazer para saber se eu fiz mesmo? Vocês pegam o que a gente chama de manobra de Valsalva, manda o paciente fechar o nariz e respirar pela boca. Se o paciente respirar pela boca e no alvéolo, ou seja, no buraco onde foi tirado o dente com o sangue começar a borbulhar, se apavorem. Significa que teve comunicação da cavidade bucal com o seio maxilar, tá? Professor, o que eu faço? Aí vocês vão ter manobras de sutura ou de colocar hemostáticos dentro, prescrever antibióticos e por aí vai, tá? Mas, se não resolver, encaminhar para um amigo buco. Encaminha pro tio Ciro, tá bom, gente? Tudo certo? Então, essas são complicações relacionadas aos seios. É por isso também que quando a gente está gripado, a gente sente a região de dor de cabeça e tudo congestionado nessa região, porque esses seios, eles enchem de muco. E aqui para mostrar para vocês os fontículos ou fontanelas, ó. São as regiões de moleiras que eu falei para vocês, ossos não ossificados, que permitem proteção, crescimento, que só se ossificam com o tempo, tá? São as famosas moleiras que vocês conhecem. Meus alunos veteranos estão acompanhando, que privilégio, obrigada. E meus alunos do primeiro período, tudo bem? Tudo tranquilo? Não tô conseguindo, tô vendo que estão tendo algumas dúvidas aqui, não tô conseguindo sanar as dúvidas, tá? Mas no final a gente tenta fazer para sanar, porque a professora não consegue ler e explicar ao mesmo tempo, tá? Ainda não consigo fazer isso. Então vamos agora voltar. Saímos de características do crânio, saímos de falar de ossos de viscerocrânio, de neurocrânio, e agora nós vamos começar a falar dos outros ossos, tá? O primeiro osso que a gente vai falar agora é o ióide. O que é o ióide? Ele é um osso que fica adiante do nosso esôfago, da nossa traqueia. É um osso que não se articula com nenhum outro osso. Professor, e como é que ele fica, então, fixado no lugar? Ele fica fixado por meio de músculos e por meio de ligamentos e tendões. Então, ele é o único osso do nosso corpo que não se junta com nenhum outro tipo de osso, tá? Ele tem essa constituição anatômica, ele é um osso também, a gente pode dizer, irregular. Ele tem, pegadinha aqui, ele tem cornos, tá? Ele já foi corno 4 vezes, ele tem os cornos maiores e os cornos menores e o corpo. E uma coisa interessante desse osso é que a função dele é suportar a língua e fornecer pontos de fixação para os músculos do pescoço e da faringe, tá? Então a língua só não cai para trás porque eu tenho o ocioide presente, tá? Uma outra coisa legal para vocês saberem sobre o ocioide é que... Uma outra coisa legal para vocês saberem, né, é que o ocioide, ele é o único osso... Ele é o único osso do nosso corpo, gente, que... Meu Deus, tô bugando. Ele é o único osso do nosso corpo que não... Como é que eu posso dizer pra vocês? Que quando em caso de autópsia, a pessoa morreu e eu quero descobrir a causa, quando é por causa de estrangulamento, ele é utilizado como padrão ouro, ou seja, se ele tiver fraturado, quebrado esse osso, fica detectado que a causa da morte foi estrangulamento, porque ele está localizado nessa região aqui. E como eu falei para vocês, como ele não se articula com nenhum osso, ele é muito fácil de ser quebrado, fraturado. Então, em caso de morte por estrangulamento, ele é o que tem que estar sempre quebrado. Beleza?
Passamos agora para a coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é composta de tecido ósseo e de tecido conjuntivo. O tecido ósseo que vocês conhecem são as vértebras e o tecido conjuntivo, os discos. Para que essa coluna serve? Essa coluna, ela atua como forte haste flexível, que permite com que a gente se movimente. Então, a coluna, ela tem a parte óssea, que garante a resistência, e o tecido conjuntivo, que nos permite movimentar de um lado para o outro, tá? Então, a coluna, ela não é 100% dura, tá? A coluna vertebral também, ela encerra e protege a medula cerebral. Bora falar um pouco sobre isso. Toda vez que vocês escutarem que um osso encerra, significa dizer que o osso delimita, significa dizer que ele protege alguma cavidade importante. Então, por exemplo, a coluna vertebral, ela encerra e protege a medula espinhal, significa dizer que ela limita essa medula espinhal, significa dizer que dentro dessa coluna eu tenho a medula, tá? Então, encerrar, delimita, protege. Toda vez que vocês escutarem anatomia esse termo, significa isso. Além disso, gente, a coluna vertebral, ela sustenta a cabeça. Ela nos permite ter um ponto de apoio. Ela permite a gente girar a cabeça para um lado e para o outro, fazer sim ou não. Além disso, a coluna vertebral, ela tem ponto de fixação para as costelas, para os cíngulos, que são os pontos de união, são as cinturas, como eu falei para vocês, entre o esqueleto axial e apendicular. E a coluna vertebral também serve para inserção, fixação de músculo, que nos permitem o movimento. A coluna vertebral, ela tem 4 partes. Um adulto saudável contém 26 vértebras e essas vértebras são divididas de acordo com a sua localização. Eu tenho 7 vértebras cervicais, que vão ser chamadas de C1 a C7, sempre a região de acordo com o número de vértebras. Eu tenho 12 vértebras torácicas, ou seja, de T1 a T12. Eu tenho 5 vértebras lombares, de L1 a L5. E eu tenho as vértebras, uma do sacro e uma do cóccix. Então, quais são as minhas 4 regiões? Cervical, torácica, lombar e região do sacro e do cóccix. Primeira curvatura, segunda curvatura, terceira, quarta curvatura. Para que servem essas curvaturas da coluna que a senhora está falando, professora? Primeira coisa, aumentar a resistência. Se a gente tivesse uma única curvatura, nós não conseguiríamos manter o equilíbrio, correndo, estando ereto. Nós penderíamos, tipo aquele boneco João Teimoso, para um lado ou para o outro. Então, isso aumenta o equilíbrio do nosso corpo. Além disso, também aumenta a resistência. Se a gente tivesse uma única curvatura, imagine durante toda a nossa vida, a gente pegando o impacto no mesmo ponto, a gente não ia viver muito tempo. Então, ter 4 curvaturas aumenta a distribuição do atrito e aumenta a resistência do nosso corpo. A curvatura também, ela serve para absorver choques durante a nossa caminhada e ajuda a proteger as vértebras das fraturas. Para tudo isso, tem nossas curvaturas da coluna. Uma outra coisa que... vai já terminar, não tem problema, a gente começa a outra, tá? Fiquem tranquilos. Se encerrar aqui, a gente inicia outra, fiquem tranquilos. Ainda tem coisa pra puxa, porque a professora fala demais, vocês sabem, desculpa. O feto, ele nasce com uma única curvatura, que é a curvatura torácica, que é a curvatura que acopla os órgãos como coração e pulmão. À medida que a criança vai se desenvolvendo, as curvaturas vão aparecendo. A criança, no começo, ela não estabiliza a cabeça. Por que ela não estabiliza a cabeça? Porque ela ainda não desenvolveu a curvatura cervical. Então, a segunda curvatura aparece quando a criança estabiliza a cabeça. A terceira curvatura aparece quando a criança começa a sentar, que é a curvatura lombar. Então, a criança sentou, apareceu a curvatura lombar. Já a quarta curvatura, sacral, ela só aparece quando a criança anda. Então, de novo, nasce com uma curvatura, a torácica, estabilizou a cabeça, aparece a cervical, sentou, aparece a curvatura lombar e andou, curvatura sacral. Tudo bem? Adiante. Os discos intervertebrais,
eles são encontrados entre os corpos das vértebras. Tá aqui as vértebras, aqui a amarela medula e aqui os discos. Os discos, eles têm formados por 3 partes, o anel fibroso, o núcleo pulposo e uma cartilagem que fica delimitando. Qual é a função desse disco? Ele forma articulações fortes, ele permite flexibilidade nessa coluna, ele possibilita movimento a essa coluna e ele absorve os impactos. Se eu não tivesse o disco entre as vértebras, à medida que essa vértebra sofresse o impacto, ela ia diminuindo, ela ia atrofiando, ela ia quebrando. E aí a gente não ia ter melhorias, grande possibilidade de movimentos, tá? Então os discos absorvem impactos, eles possibilitam o movimento, eles mantêm as articulações fortes. As vértebras, aqui é só questão de curiosidade, elas vão variar em forma, tamanho e detalhes. Vocês vão ver isso na aula prática, tá? Depois que passar esse coronavírus, a gente vai pra prática, vocês vão fixar bacana esse conteúdo. Ela tem o corpo vertebral, o arco vertebral e o processo. O que é o corpo vertebral? É isso daqui, é o que segura uma vértebra na outra, é a parte mais achatada da vértebra, tá? Eu tenho os processos, estão vendo? São essas saidinhas aqui que servem para inserção muscular, e eu tenho forame vertebral, que é por onde passa a medula. Então essas características eu sempre vou ter em todas as vértebras, só que vão variar de uma para outra. Quero deixar claro para, tá? Corpo, processos, inserção muscular, e aqui no meio do forame passa a medula. Tudo tranquilo, gente? Tudo ok? Tô quase terminando, eu prometo. Tudo bem? Oi, oi, oi. Oi, cadê meus alunos? Desistiram já? Vambora! Quarentena não é férias. Vamos falar agora um pouquinho sobre as alterações que acontecem com a idade. À medida que a pessoa vai envelhecendo, nós temos redução da massa óssea e da densidade óssea. Significa dizer que a gente vai perdendo tanto minerais quanto fibras. Eu vou perdendo tanto cálcio, fósforo, quanto colágeno. Então, o que acontece à medida que a gente vai envelhecendo? Os ossos vão ficando mais frágeis. Eles vão diminuindo a largura, eles vão ficando mais estreitos, tá? E aí já ouviram falar de uma doença conhecida como bico de papagaio? É o mesmo osteófitos, o nome científico é esse, osteófitos ou bico de papagaio. O que ele acontece? Os discos, eles começam a diminuir o seu tamanho, uma coluna normal e uma coluna já com a idade avançada. Eles diminuem seu tamanho, o atrito começa, à medida que a pessoa faz atividades do dia a dia, o osso começa a bater um no outro e cria essa resposta óssea, que gera projeções semelhantes ao bico. Isso aqui é o que a gente chama de bico de papagaio. Então, o disco ele diminuiu de tamanho, o osso começa a bater no osso e gera esse bico, os osteófitos, tá? Além disso, uma outra doença que acontece muito, que vocês vão ouvir falar, é a hérnia de disco, tá? Já ouviram falar da hérnia de disco? Enquanto nos osteófitos a cartilagem ela se contrai e começa a bater osso com osso, na hérnia de disco, esse disco vaza, ele pode até se romper, e aí começa a comprimir o núcleo pulposo, que é por onde passa a inervação, e aí dói. Então eu tenho como patologia os... E, para terminar, a gente vai falar um pouquinho de tórax. O tórax, ele é a região do peito, é uma região formada pelo externo, pelas costelas, pelas cartilagens e pelos corpos das vértebras torácicas. Tá? O externo é aquele osso do meio, é aquele osso que a gente faz a manobra cardiorrespiratória. O externo fica nessa direção aqui, ó. É ele que tem que ser comprimido, tá? O externo. Nós temos as costelas, dando a volta no tórax, e nós temos as cartilagens costais que prendem essas costelas ao tórax, tá? Quais são as funções do tórax? O tórax, ele encerra e protege os órgãos da cavidade abdominal superior.
ele protege pulmão, coração, rim, por aí vai. Ele serve de suporte para os ossos dos membros superiores, tá? Então, é ele que tem a região que vai se acoplar ao símbolo, que vai permitir a gente ter os membros superiores, e ele participa da respiração. É por isso também que essas cartilagens costais, elas existem. Além de elas ligarem as costelas ao externo, elas servem para permitir essa movimentação que nos permite respirar, tá? Lembre, o tórax ele tem as cartilagens que ligam as costelas para facilitar o movimento de expiração, de inspiração e expiração. Além disso, também lembre que as costelas são ossos alongados. Tem uma diáfise pequena, estreita, para poder possibilitar esses movimentos excursivos da respiração. E aí, o slide que vocês amam, né? O esqueleto, ele é dividido fisiologicamente em dois tipos, o esqueleto axial e o apendicular. O esqueleto axial é com ele que a gente traça a linha média do corpo, é formado pelos ossos do crânio, pelas costelas, pelos discos, pelas vértebras, e o esqueleto apendicular, que é o assunto da próxima aula, que são os membros superiores e inferiores. Nós temos uma diversidade de classificação ósseos, ossos longos, ossos curtos, ossos alongados, ossos pneumáticos, ossos sesamoides, tá? E aí eles podem sofrer alterações que vão comprometer o seu funcionamento. Falamos da hérnia de disco, falamos das alterações da curvatura, falamos da espinha bífida, tá? Falamos dos bicos de papagaio e por aí vai. Essas são as nossas referências, tá? Disponíveis na biblioteca. Essa aula, como eu falei para vocês, ela já está disponível, o roteiro em Word, lá no AVA de vocês. Eu gravei essa aula toda aqui e vou disponibilizar o link através do AVA de vocês, tá? Para que vocês possam ver, rever quantas vezes forem necessárias, tá? Muito obrigada pela atenção, estudem. Quando a gente voltar, a gente vai ter muito conteúdo para revisar. Estudem bastante, porque quando a gente chegar, a gente vai para a prática. E aí vocês vão ver que o conteúdo vai ficar. Obrigada pela atenção demais. Desculpem a professora falar rápido. A professora tá tentando aprender essa vida de blogueiragem. Vocês podem me dar dicas, tá? Obrigada aos meus alunos do primeiro período que ficaram aqui, aos meus alunos veteranos que assistiram a aula de novo. Em breve eu vou lançar uma monitoria, vou precisar de monitores, viu? Na disciplina de morfo, tegumentar, locomotor e reprodutor. Muito obrigada. Até a próxima, a gente vai se falando. Não esqueçam de mandar as atividades, o prazo é até hoje, e já já eu vou passar para a Giovana quem são que eu já recebi. Beijo, até a próxima.